Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. De volta com o Canal Esportes pela sua TV Mar, canal 525 da sua NET Claro e também pelo portal GazetaWeb.com. A gente encerrou o primeiro bloco falando a respeito, por exemplo, da partida do CSE contra a equipe do CSA. A expectativa é de um público bom lá no estádio Juca Sampaio, na cidade de Palmeira dos Índios. Há um convite, inclusive por parte do CSE, para que a turma compre o ingresso de forma antecipada e também compareça ao jogo. A gente acompanha a partir de agora. Fala, Nação Tricolor, estou passando aqui para convidar vocês para o jogo mais importante do ano. CSE enfrentará o CSA e é um jogo decisivo porque vale a vaga na semifinal. E você não pode ficar de fora, então vem logo garantir o seu ingresso, tá? E vamos torcer, gritar e vibrar juntos pelo nosso time. Lembrando que vocês encontram os ingressos na Isa Presentes e na Unifarma. Bora, Tricolor! Tá aí então o convite, a turma tá empolgada mesmo. É bom ver um jogo de casa cheia, né, cara? E a torcida do CSE vem sendo uma torcida muito presente nesse campeonato alagoano. Sobretudo naquele clássico contra o Asa, lá na segunda rodada. E é legal que a cidade assim, do interior tem esse chamamento aí pra galera comparecer, porque é um jogo realmente muito grande. O CSE, nos últimos anos, tem se acostumado com jogos grandes. No ano passado venceu o próprio CSA na estreia, foi campeão da Copa Alagoas também. Então, assim, é legal que o CSE chegue nesse jogo, pelo menos com o apoio da sua torcida. E assim, hoje o CSE tem uma ponta de favoritismo, então a torcida lá no Juca Sampaio pode dar um ganho a mais para o jogo, que vai ser muito importante. E eu acredito que a torcida do CSA vai estar em menor número, então o jogo vai ser muito grande lá em Palmeira dos Índios. A equipe do CSA que lançou, inclusive, na manhã dessa sexta-feira, o novo uniforme. Eu confesso que vi o material, ficou bonito. A gente tem um vídeo aqui curto para apresentar para você do novo uniforme da equipe do CSA para a temporada de 2024. Coloca na tela, diretor. Material bonito, gostei. E se jogar também com esse uniforme, fica agora o número totalmente fácil de chegar, a coisa que eu mais gostei foi que agora dá pra ver o número nas costas. Pois é a melhor exatamente. coisa. Parabéns, CSA, por isso. Eu gostei. Achei um uniforme atualizado e realmente muito bonito. Portanto, jogão de bola que acontece amanhã. CSA contra a equipe do CSE na cidade de Palmeira dos Índios. Olha, o Clube de Regatas Brasil entra em campo também nesse fim de semana, jogando contra a equipe do Asa. As duas equipes já estão classificadas para a fase semifinal. O Asa precisa somente confirmar a segunda colocação, porque aí tem o segundo jogo contra o seu adversário, jogando na cidade de Arapiraca. A equipe do CRB vem de um confronto desgastante diante do Bahia pela Copa do Nordeste, e a tendência é colocar um time alternativo. O Marcelo Rocha chega, inclusive, trazendo notícias da equipe do CRB aqui no Canal Esportes. É contigo, Marcelo. Informações do Clube de Regatas Brasil para você, assinante da nossa TV Mar, canal 525 da NET Claro, e você, ouvinte da nossa Rádio Gazeta Arapiraca. O Clube de Regatas Brasil começou a trabalhar ontem para o jogo contra a equipe do Asa, campeonato alagoano, depois de perder na Copa do Nordeste para a equipe do Bahia por 1-0 no estádio Repelé. E aí, parabenizando a torcida que compareceu e viu um CRB valente, brigando, buscando, com atitude, com vontade, com determinação no jogo contra o Bahia. Mas virou a chave, agora é campeonato alagoano. O jogo será contra o Asa às 16 horas. Os valores dos ingressos para quem não é sócio, 10, 20 e 70 reais. Nas arquibancadas altas, 10, 20 nas arquibancadas da curva e 70 reais nas cadeiras. As arquibancadas baixas não serão abertas. Desde ontem que o Daniel Paulista já começou a trabalhar a equipe que ele quer no jogo contra o Asa. Lembrando que o CRB já está classificado, é o líder nessa primeira fase, já entra em campo classificado, como líder não é mais alcançado.
já conquistou a primeira colocação nessa primeira fase do Campeonato Alagoano. Por isso, deve ir a campo uma equipe alternativa, uma equipe reserva, mas é o Clube de Regatas Brasil contra o Asa. É o CRB que está sendo utilizado, rodando os jogadores, como disse o Daniel Paulista, e segurando a equipe profissional, ou seja, a equipe titular, que todos são profissionais, a equipe titular para jogar contra o ABC lá em Natal na próxima quarta-feira. Está assim a programação do Galo. E para finalizar, parabenizando os garotos do CRB, o Sub-17, participando da Copa do Brasil, passou pelo Picos do Piauí. O jogo foi ontem à tarde no Estádio Repelé. Por ser campeão alagoano Sub-17, está na competição. Avançou nos pênaltis, ou tiros livres da marca do pênalti. O CRB empatou em 1-1 no tempo normal e nos pênaltis ele conseguiu a classificação. Copa do Brasil Sub-17. O próximo adversário será o Sport Recife com 2 jogos. Marcelo Cabo falando aqui no canal Esportes. A equipe do CRB deve ir mesmo com time alternativo, até porque o jogo contra o Bahia foi um jogo desgastante. A equipe joga contra o ABC no meio de semana, já está garantida, não perde mais a primeira colocação. Agora tem um detalhe, que o CRB deseja ser campeão invicto. Pelo menos o próprio presidente Mário Marroquim esteve aqui no programa e também confirmou isso, né, Guilherme? Com certeza, Orlando. Eu particularmente acho um pouquinho de bobagem querer ser campeão invicto. Já foi campeão ano passado. O importante é ser campeão, independente de quais jogos ganhou ou perdeu. O importante é ser campeão. É uma medida boa, apesar de ser um clássico aqui em Maceió, é uma medida boa você poupar, porque a gente já notou contra o Bahia que a equipe está desgastada, principalmente os jogadores com a idade mais alta. O Anselmo Ramon está muito desgastado, aparentemente o Simon também parece um pouco, pelo menos fora de ritmo depois que teve a gripe dele. Então, assim, a gente vai seguir naquilo que a gente não pode julgar tanto essa medida do técnico Daniel Paulista. E se a gente compara aí as campanhas do CRB, foram 3 jogos com o time alternativo e 3 jogos com o time principal. E o principal ganhou 9 pontos, o alternativo ganhou 7, então está na média, conseguiu segurar bem o tranco no campeonato. Mas acredito também que será a última vez que isso vai acontecer, pelo menos no Campeonato Alagoano, porque agora, passando esse jogo contra o Asa, é semifinal. E aí o CRB pode pegar o próprio Asa, pode pegar CSE, Município, NDense, SA, e não dá para poupar, não dá para tratar com tanto desdém, se é assim que a gente pode falar. Então é bom para rodar, é bom para definir de uma vez por todas, por exemplo, quem vai entrar, se é o GG ou se é o Mike. Acredito até que o GG está com a vantagem no time titular, para mim hoje ele já é titular. E ainda tem uma briga agora que dá para ver que começou entre Heron e Simon, uma briga saudável, claro, pela posição. Mas assim, é uma medida boa e vai pegar um Asa um pouco mais empolgado, também um pouco relaxado, porque já está classificado, também deve jogar com um time misto, alguns reservas, mas eu acredito que vai ser um jogo legal mesmo assim. E o CRB vem adotando uma política de ingressos com valores diferentes para cada partida. Por exemplo, para o Bahia, a gente já considerou que o ingresso foi com um preço bastante razoável. E também para a partida contra o Asa de Arapiraca. Arquibancada alta custando R$10, arquibancada alta da curva ali da Avenida Siqueira Campos custando R$20 e a cadeira especial custando R$70. Eu acredito que a gente vai ter um público bom. Logicamente, se as duas equipes estivessem brigando por classificação, seria um jogo muito mais atrativo, com uma presença maior. Mas acredito que terá um bom público na tarde deste sábado, às 4 horas, no estádio Repelé, para o confronto do CRB diante da equipe do Asa de Arapiraca. O Guilherme falava a respeito do GG, que talvez seja titular. Eu acredito que talvez seja o Michael, até para dar mais rodagem para ele, pelo menos é isso que o próprio técnico falou no fim de semana, quando jogou contra o Coruripe, a respeito desse jogador que vem de se recuperando de uma lesão, de uma pancada que sofreu na partida contra a equipe do 13. O adversário do CRB será o Asa que, logicamente, que ganhou muito mais força depois da partida contra o Internacional. E aí você deve perguntar, mas por que ganhou força se ele perdeu o jogo e se ele foi eliminado? É que ele jogou demais essa partida, cara. Ele fez um futebol realmente muito competitivo. E, logicamente, que jogou com uma equipe muito experiência e com um alto nível técnico, né? E aí, qualquer vacilo, ele é fatal. Foi o que aconteceu nessa partida, mas deixou uma excelente impressão, inclusive para a fase semifinal do Campeonato Alagoano, né, Guilherme? Não, com certeza, Orlando. E assim, o Asa é uma equipe que veio se montando ao longo do Campeonato Estadual e começou mais ou menos e agora está em uma crescente. Pelo menos eu enxergo assim, apesar da eliminação
para o Internacional, porque hoje o Asa é uma equipe muito melhor definida pelo Rodrigo Fonseca. Ele é um cara que não tem tanto medo assim de arriscar, de colocar o dedo dele na escalação, de colocar um asa ofensivo quando tem que ser, marcar em linha alta, ou defensivo quando precisa. Foi assim que ele fez, por exemplo, na partida contra o Muricy. O asa começou muito intenso, depois recuou, acabou tomando um empate, acontece. Mas no geral, hoje o asa se coloca, acredito que com muita justiça, na segunda posição. Claro que pelos resultados do final de semana ele pode até cair para a quarta posição, mas no geral é uma equipe que mereceu essa classificação, porque vem jogando bom futebol, teve seus momentos ruins, mas eu coloco duas partidas providenciais. A vitória contra o Penedense fora de casa, que foi fundamental, e a vitória contra o CSA com um domínio que foi muito aparente. O Asa dominou o CSA com certa tranquilidade. Então esses dois jogos, vejo que colocam o Asa hoje como um bom candidato para chegar na semifinal bem, chegar numa final possivelmente. Então, assim, vai ser um jogo legal e vai ser um bom teste para o Asa pegar esse CRB, mesmo que não venha o resultado, porque mesmo o time reserva do CRB é um time muito forte e vai colocar o Asa em um grande nível. Ele precisa competir com essas equipes mais fortes para ele próprio ficar mais forte. É um teste, né? O Asa, que já jogou esse ano contra a equipe do CSA, venceu, jogou contra a equipe do CSE, que também é um clássico do interior, acabou perdendo, enfim, vai fazer o seu terceiro clássico e aí realmente é um bom teste. Na partida contra o Internacional, um dos jogadores que se destacou demais foi o lateral esquerdo Gabriel, e ele concedeu entrevista coletiva de imprensa na tarde da última quinta-feira e falou inclusive da atuação que ele teve contra a equipe gaúcha. Realmente foi um dos destaques da partida. Acho que fizemos um grande jogo, tivemos chance de, no começo do jogo, de deixar o placar razoável para nós. E sabe como é, né? O time grande chegou, nós falhamos ali num escanteio defensivo e eles foi e abriu o placar, mas fizemos um grande jogo e agora é cabeça erguida, trabalhar, porque sábado temos um grande jogo e isso aí. Como é o ambiente do Asa? Um ambiente muito bom, me adaptei muito rápido, pessoas muito boas, grupo muito bom e estamos no mesmo objetivo e muito focado. Ficou sabendo da repercussão da sua atuação entre os torcedores do Inter? O que você achou? Sim, fiquei sabendo, fiquei muito feliz, né, pelo carinho de todos. Agora é manter o foco e dar sequência de grandes jogos. Mesmo sendo um atleta jovem, você já passou por algumas equipes. Fala um pouco da sua trajetória. Sim, comecei no futsal com 9 anos, aí depois fui para o Palmeiras, onde eu fiquei entre 4 e 5 anos. Aí fui campeão lá paulista, sub-15. Passei na Ponte Preta, onde fui campeão paulista sub-17 também. E aí passei pelo Figueirense, Curitiba, Grêmio São Carlense de São Paulo, Bangu e agora estou aqui no Asa. Este é o momento de afirmação da sua carreira? Eu acho que porque eu vim trabalhando muito e quando eu vim para cá, sabendo do peso da camisa do Asa, se eu me destacasse como vinha fazendo nos anos anteriores, ia aparecer coisas muito boas para mim. Ontem os ingressos foram esgotados. O que achou do apoio da torcida alvinegra? É muito bom. Primeira vez que eu vivenciei isso, torcida maravilhosa, festa linda e espero que a torcida continue nos apoiando e que vamos dar muita alegria ainda para eles. O Gabriel, falando aqui no canal Esportes, fez uma baita de uma atuação, ele teve mais liberdade para jogar mais avançado na partida contra o Internacional, deu conta do recado, teve um momento que ele sentou literalmente o adversário lá, cara. O Buxos teve trabalho com ele. Exatamente. E é um cara jovem ainda que pode, de repente, aparecer uma oportunidade no mercado até para um clube maior, para um centro maior, né? Eu não duvido, Orlando, porque assim, a gente sabe que o Asa vem nesse processo, todos os jogos são televisionados, mas o jogo contra o Internacional claramente tem mais audiência, então muita gente obviamente ficou de olho, isso a gente não tem dúvidas. E é o Asa se preparar, caso venha alguma proposta. Nos últimos anos ele perdeu jogadores para times da Série B, Sampaio Corrêa, para alguns times aqui do Nordeste, então assim, pode vir chegar alguma coisa. Se não chegar e ele continuar do Asa, muito bom para a equipe alvinegra, mas se chegar também é o Asa se preparar, saber negociar o jogador, porque ele foi um achado lá no interior paulista, jogava no Grêmio São Carlense, o time de terceira divisão lá em São Paulo, e foi realmente um achado do Asa, um cara polivalente que faz a lateral, faz o meio, faz um ataque muito bem.
muito jovem, são 22 anos. E não só ele está jogando tão bem, o Paulinho também do outro lado tem boas atuações. Então, legal ver um jogador do Asa se destacando. E até na entrevista ele já deu uma deixa, se vier algo melhor. É difícil competir quando você pega uma Série B, às vezes uma Série A é difícil. Mas é o Asa se preparar que pode vir, natural. Pode acontecer. A gente vai para o nosso último intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você está assistindo Canal Esportes. Oferecimento: a Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa.